Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e temos para hoje uma discussão extremamente importante dentro da ética. Discussão acerca do filósofo Immanuel Kant, a ética kantiana, que é uma das mais discutidas e debatidas visões sobre a ética. E nós iremos entender isso a partir deste momento. Primeiramente, Kant é um filósofo iluminista, ali preocupado, dentre outras questões, preocupado com a questão sobre como que nós devemos agir e se preocupa em tentar responder essa questão de um modo definitivo, de um modo que possa dizer como que eu posso ser uma pessoa ética e como que um chinês do século X também poderia ter sido uma pessoa ética. Kant ele vai introduzir uma ética formalista. A gente vai entender com detalhes esses aspectos. Não se preocupe. Observe, primeiramente, um trechinho do início de um dos livros de Kant que trata sobre isso, a fundamentação da metafísica dos costumes. Observe, neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. O que o Kant está querendo dizer com isso? Kant está querendo dizer que a única coisa que eu posso considerar como completamente boa é uma boa intenção, é uma boa vontade, é um espírito correto, uma forma correta de olhar as coisas, um respeito adequado a um determinado tipo de regra, que a gente vai entender isso. Porque observe, eu posso ser muito inteligente, só que eu posso usar minha inteligência tanto para o bem como para o mal. Posso utilizar minha inteligência para enganar os outros, posso utilizar minha inteligência para fins ilícitos. Assim também, por exemplo, posso ser muito forte, posso usar minha força tanto para o bem, para ajudar outras pessoas, para fazer aquilo que é correto, ou posso usar minha força para fins de violência, para fins de agredir outras pessoas, para roubar outras pessoas, etc, etc, etc. Então, a única coisa que pode ser considerada como completamente boa para Kant é uma boa vontade, uma boa intenção por trás de tudo. Observe, o ser humano ele é dotado de desejos e inclinações, mas pode usar a sua razão para negar, porque o Kant ele vai fundamentar a moral a partir da razão. Ele vai dizer que a razão é que aponta o caminho que nós devemos agir. A razão é que aponta o caminho da liberdade. Porque observe, quando eu sigo simplesmente meus desejos e minhas inclinações, eu me torno escravo de mim mesmo. Mas a razão é quem me torna é a faculdade que me torna livre de fato. A gente vai entender de fato os argumentos dele com detalhes. Observe, nos tornamos livres quando usamos a razão e a razão produz normas morais. A razão aponta como que eu devo agir. E quando eu cumpro uma lei que eu mesmo me dei através da razão, aí sim eu estou sendo livre. A gente vai entender isso com os exemplos de Kant. Mas observe, eu sou livre para Kant, já antecipando, sou livre para Kant quando eu represento uma lei pela razão, quando a razão me aponta uma lei e eu sigo de fato, eu cumpro mesmo essa lei que eu mesmo me dei. Aí sim eu estou sendo livre. E observe, a razão ela produz dois tipos de imperativos. Imperativo são normas, são ordens, né? Imperativos hipotéticos e imperativo categórico. Imperativos hipotéticos são aqueles que dão meios para alcançar um determinado objetivo. Exemplo, eu quero passar no vestibular, eu quero me dar bem no Enem, eu quero entrar no ensino superior. Então, para isso, eu vou estudar, vou me preparar e vou me capacitar suficientemente para isso. Isso faz parte de um imperativo hipotético, que me dá os meios para atingir um determinado objetivo que eu quero, um determinado fim que eu quero. Só que o mais importante é que dentro dessa discussão, dentro da discussão ética, é um imperativo categórico. Esse é um imperativo que vai dizer como que eu devo agir de fato e vai me dar uma fórmula para como que eu devo agir, não para alcançar um determinado objetivo específico, mas um objetivo, mas como eu devo agir alcançando algo que é um fim em si mesmo, que é um objetivo em si mesmo, algo que eu deva buscar independente de qualquer utilidade, independente de qualquer outra coisa. Vai ser o que vai apontar de fato como que eu devo agir em relação às questões éticas, em relação às questões morais. E observe, o imperativo categórico, segundo Kant, ele se expressa a partir de 3 fórmulas. Algumas pessoas colocam 4 fórmulas porque muitas vezes colocam a primeira fórmula dividida em 2, até como Kant apresenta, mas aqui para fins didáticos a gente vai entender o imperativo categórico como formado por 3 formulações. A primeira delas, a fórmula da universalidade. Diz o seguinte:
age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Nossa, professor, difícil isso? Que texto difícil? Não entendi nada. O que o Kant está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que eu devo agir apenas segundo uma máxima, apenas segundo uma intenção, apenas segundo uma matéria que eu vou colocar, para analisar, apenas se eu posso querer ao mesmo tempo que isso se torne uma lei universal, isto é, praticada por todos. Exemplo. Quero mentir. Tem uma situação que eu preciso alcançar uma determinada vantagem, então eu quero mentir para alcançar essa vantagem. Eu preciso, segundo essa fórmula, universalizar essa máxima. E o que significa universalizar essa máxima? Eu preciso imaginar como seria se todas as pessoas do mundo seguissem essa mesma máxima que eu estou querendo seguir. Exemplo, tente imaginar um mundo em que todas as pessoas mintam para alcançar uma determinada vantagem. Como que seria esse mundo? É um mundo desejável? Eu posso querer que isso aconteça? Kant vai dizer, com certeza, não. Porque se eu universalizo a máxima da mentira, eu perco a noção, a sociedade perde a noção de verdade e mentira. Acabaria a confiança entre as pessoas. Então, eu não posso mentir de modo nenhum. Isso, então, é como Kant pensa essa primeira fórmula. Para eu pensar se eu estou agindo corretamente, eu devo imaginar se a minha ação for praticada por todas as pessoas do mundo. Se isso é uma coisa desejável ou não. Eu quero conseguir alguma vantagem. Eu quero trair, eu tenho que imaginar se todas as pessoas do mundo traíssem. Como que seria o mundo? Não haveria mais relações corretas, não haveriam mais relações de confiança, de fidelidade. Então isso também é uma coisa não desejável, então não posso trair. Então observe, isso aqui já é a resposta do Kant para muita coisa. Então, se quero agir, quero roubar alguma coisa. Ah, mas ninguém vai perceber. E se todo mundo pensar como eu penso? Ah, se eu jogar um lixo no chão, não vai ter problema nenhum, é apenas um lixo no chão. Mas se todo mundo jogar o lixo no chão, o que vai acontecer? Vai acontecer muitos problemas. Vai acontecer grande poluição, vai acontecer alagamentos, e etc, etc. Muitos problemas na sociedade. Então observe, baseado nisso, eu não posso então jogar lixo no chão, não posso trair, não posso mentir, pensando numa coisa que é apenas refletindo sobre a minha ação através da minha razão. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso aqui, que é extremamente importante, extremamente cobrado no Enem e em demais provas. Segunda fórmula é a fórmula da dignidade humana. Observe, age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim em si mesmo e nunca simplesmente como um meio. Professor, de novo, entendi nada. O que Kant está querendo dizer? Está querendo dizer que eu não posso considerar uma outra pessoa como um meio para alcançar outra coisa simplesmente. Eu devo respeitar a dignidade dela como um fim em si mesmo. Eu não posso utilizar ela como uma escada simplesmente para alcançar um determinado objetivo. Eu não posso usar uma outra pessoa e nem a mim mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, a questão da prostituição, Kant aqui, analisando o contexto kantiano sobre essa fórmula, seria algo condenável na medida em que se eu me prostituo, estou usando a mim mesmo como meio para alcançar algum determinado fim. E eu, ser humano, devo sempre me considerar como um fim em si mesmo, nunca como meio para outro fim. Ok? Então essa linguagem de meio e fim, sempre o fim, pensando como objetivo final, como aquilo que é digno de respeito, de dignidade, e aquilo que é meio, apenas coisas que eu devo usar para alcançar esse determinado fim. Então observe, até o Kant ele diz, todas as pessoas elas devem ser consideradas como fins em si mesmo. Todos os seres humanos, seres racionais em geral, eles devem ser sempre considerados como fins em si mesmo e nunca simplesmente como um meio para alcançar o objetivo. Detalhe, os animais, para Kant, eles podem ser utilizados como meio. Ele faz a diferença entre pessoas e coisas. Pessoas, eu devo respeitar a dignidade, nunca utilizar como meio simplesmente. Coisas, e nessas coisas ele coloca os animais junto dentro desse contexto, são aquilo que eu posso utilizar para alcançar outros fins. Tudo bem? E a terceira fórmula é a fórmula da autolegislação. Diz o seguinte, que a vontade, pela sua máxima, se considerar a si mesmo e ao mesmo tempo como legisladora universal. É justamente o seguinte, que a minha vontade, ela permite que eu tenha autonomia. O que significa autonomia? Autonomia significa dar lei a mim mesmo. Ou seja, eu sou livre
A partir do momento que eu utilizo a minha vontade, representando a minha lei, utilizando a minha razão, apontando, tendo a noção aqui de como que eu devo agir e, de fato, cumprindo essa lei. E assim eu estou me autolegislando. Então, observe, somos livres para Kant quando cumprimos o dever. Sempre quando a gente entender a palavra dever para Kant, a gente vai associar com o imperativo categórico. O imperativo categórico é o meu dever, é o que eu preciso fazer e eu não tenho negociação contra isso. Por exemplo, a questão da mentira. Eu não posso mentir, segundo Kant, em nenhuma circunstância. Nem mesmo para salvar um amigo que está sofrendo alguma coisa. Nem mesmo, por exemplo, se um amigo está sendo perseguido por pessoas, eu escondo esse meu amigo na minha casa, essa pessoa que está perseguindo bate na minha porta e pergunta: onde está meu amigo? Eu não posso mentir para aquela pessoa. Perceba? E Kant é completamente rígido sobre assuntos morais. Então, somos livres quando cumprimos o dever dado por nós mesmos, pela razão, e aqui a gente tem justamente essas duas ideias, autonomia e heteronomia. Hétero significa outro, lei do outro, nomos, lei ou norma, norma do outro. Eu não sou livre quando eu sigo leis vindas de outro. Exemplo, isso eu posso considerar tanto leis das minhas inclinações, que não, leis diferentes da minha razão, quanto quando eu simplesmente obedeço, sigo leis impostas por outras pessoas. Exemplo, aí a gente tem uma questão que é muito da interioridade mesmo. Por exemplo, vamos imaginar que eu não minta, mas se eu não minto apenas para que as pessoas me respeitem socialmente e não porque eu sei que mentir é errado via imperativo categórico, eu não estou sendo livre. Olha só que interessante. Quando que eu estou de fato sendo uma pessoa correta para Kant? Quando a minha vontade está submetida à lei moral e eu sigo a lei moral por respeito, por saber que a lei moral deve ser seguida independente de qualquer circunstância. Por exemplo, se eu estou lá, se eu paro o meu carro no sinal, se o sinal ficou vermelho, se eu não avanço o sinal, apenas por causa da condenação que vai acontecer comigo se eu avançar o sinal, eu não estou sendo livre, mas eu estou apenas seguindo uma lei imposta por outras pessoas. Mas quando eu vejo o sinal, eu entendo ali que é necessário eu parar, eu estou tomando essa decisão por respeito à lei moral. Assim também em matéria de religião, Kant diz muito sobre essa questão. Muitas vezes as pessoas, elas fazem as coisas que são corretas por medo do inferno. E esse medo do inferno, ele acaba fazendo com que as pessoas façam as coisas de modo não livre, ou seja, de modo não genuinamente moral. Eu só sou genuinamente moral, genuinamente bom moralmente, na medida em que eu estou livre. Então, observe, uma ação só tem valor moral quando praticada em respeito a uma lei dada pela razão, pois os sentimentos conduzem a caminhos errados. E aí a gente tem o exemplo do comerciante e do estrangeiro. É um exemplo que o Kant coloca também na fundamentação da metafísica dos costumes. Como que funciona esse exemplo? É o seguinte: imagine um comerciante que dentro do seu comércio chega um estrangeiro ou chega uma criança. Imagine que esse comerciante ele tem a possibilidade de vender mais caro para esse estrangeiro ou para essa criança. Só que imagine que ele não vende mais caro, ele vende pelo preço justo, pelo preço que ele sempre vende. E aí? Esse comerciante ele foi ético, ele agiu corretamente ou não? Para Kant não tem como a gente saber se a gente não souber quais foram as máximas, quais foram as intenções adotadas por esse comerciante. Porque perceba, mesmo que eu venda pelo preço correto, não necessariamente eu fui ético, não necessariamente eu agi corretamente. Por quê? Porque se eu vendi pelo preço correto, se o comerciante vendeu pelo preço correto, apenas por medo de que uma hora descubram que ele está vendendo mais caro do que o justo e que a fama dele se torne uma fama ruim e por isso ele perda com seus clientes, se ele faz isso, se ele vende pelo preço correto apenas por medo da condenação, apenas por medo do olhar do outro, ele não está sendo ético, ele não está agindo corretamente. Ele age corretamente apenas quando ele entende que ele deve fazer o certo, independente de qualquer circunstância, independente de quem está vendo, independente de qualquer situação, ele deve fazer sempre o que é correto. E aí sim, ele poderia ser considerado uma pessoa que está agindo pelo respeito pela lei moral. Então, perceba, eu devo fazer
as coisas por dever e não em conformidade com o dever. Em conformidade com o dever é o ponto de vista empírico, é o ponto de vista das consequências, daquilo que eu posso observar. Mas eu devo fazer o que é correto por dever, que significa justamente esse respeito interno que eu devo ter pela lei moral. Fazer o certo pelo certo. Isso aqui que é ponto-chave em Kant. Observe, pois se algo bom é feito por razões diferentes do respeito pela lei moral, que é expressa pelo imperativo categórico, segue-se que é coincidência que o resultado foi bom. Porque se eu faço uma coisa que a consequência dela foi boa, mas se eu não faço por dever, por respeito à lei moral, pode ser que uma hora essas minhas inclinações impuras me conduzam a um caminho que não é o correto. Então perceba, o ser humano ele tem sim uma luta do desejo e da razão. Textinho do Kant, um homem com efeito afetado por tantas inclinações é na verdade capaz de conceber a ideia de uma razão pura prática, mas não é tão facilmente dotado da força necessária para tornar eficaz em concreto no seu comportamento. Muitas vezes a gente tem essa noção do que é o certo, do imperativo categórico, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de agir segundo esse imperativo categórico. Tudo bem? Essas são as linhas gerais do pensamento ético de Kant. Só exemplificando outra questão aqui que está vinculada a isso. O que é iluminismo para Kant? Um trechinho do texto chamado Resposta à Pergunta o que é Iluminismo, Resposta à Pergunta o que é Esclarecimento. Diz, iluminismo é saída do homem de sua menoridade que ele é próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se sua causa não reside na carência de entendimento, mas na falta da decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude, tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Só rapidamente, queria só mostrar o que é iluminismo para Kant. Iluminismo para Kant é justamente você ousar saber, ter coragem de servir o seu próprio entendimento. É você pensar com a sua própria cabeça e não esperar as respostas dos outros. E não simplesmente seguir o pensamento dos outros. Isso é a palavra-chave do iluminismo e é assim que nós devemos agir segundo Kant. Dentro que aqui como que isso se vincula muito à questão ética. Eu devo fazer o certo porque é certo. Eu devo seguir a minha razão e assim eu sou livre, assim eu estou agindo corretamente. Do mesmo modo, eu não posso simplesmente deixar que outras pessoas tentem impor seu pensamento, tentem impor normas, tentem impor sistemas éticos, sistemas religiosos, mas eu mesmo devo seguir a minha razão, aquilo que a minha razão aponta. Tudo bem? Essas são as linhas gerais do pensamento ético de Kant. Kant é um filósofo bastante extenso nas questões éticas. Peço que se for alguma dúvida, você possa me escrever no direct, no Instagram. Pode deixar algum comentário, fique à vontade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal. E agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.